eu sou a Larissa, uma das designers aqui da Apple Developer Academy Senac, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Motion, né, no UX UI Design e por que, né, tentar aplicar essas técnicas nos nossos aplicativos. Bom, mas antes de tudo, o que é o Motion Graphics ou Motion Design, né? Segundo a escola Ave Makers, o Motion Graphics ou Motion Design é uma técnica que une os princípios do design gráfico e o audiovisual. Como o próprio nome, né, propõe, o Motion Graphics ele é o design gráfico em movimento numa tela durante um certo período de tempo, ou com o decorrer do tempo. E aí, alguns motivos pra gente, né, tentar aplicar o Motion Graphics dentro dos nossos aplicativos, dos designs, né, que a gente faz. O primeiro deles é para mostrar um pouco mais de feedback visual, né, vou mostrar alguns exemplos. Mas muitas vezes, quando a gente só clica na tela e tem alguma coisinha ali, fica um pouco difícil da gente, talvez, muitas vezes do nosso usuário, entender o que está acontecendo. Outro motivo também é trazer um pouco mais de diversão, né, pro nosso app. Então, muitas vezes a gente tem um app sério, talvez muito sério ou muito simples de usar, e talvez trazer um pouco dessas animações, desse motion design, desse design do movimento para dentro do aplicativo, muitas vezes pode deixar o nosso aplicativo mais divertido e dessa forma atrair um pouco mais de público para ele. E o último motivo principal é trazer esse ar um pouco mais, né, profissional pro app, do aplicativo tá um pouco mais polido, mais bonito, mais vivo, né, de certa forma. E não ser só aquela coisa tipo, clica e aí ele troca, clica e ele troca. E aí, os principais usos dentro do UX UI Design, o primeiro deles é quando a gente tem um resultado de uma ação, a visibilidade do status do sistema e uma animação explicativa. Trazendo alguns exemplos, por exemplo, o resultado de uma ação. Aqui eu trouxe, por exemplo, um vídeo da calculadora do iPhone, mas a gente pode ver esse tipo de animação acontecendo muitas vezes quando a gente clica para digitar a senha no celular, ou em alguns outros aplicativos que muitas vezes mexem com números, que sempre tem essa... Quando a gente clica no número, né, a tela dá aquele número, ele acende. Então, isso traz, né, uma certeza um pouco maior quando a gente está tendo que digitar uma senha, por exemplo. Então, muitas vezes a gente não pode ver esses números, né? A gente não pode ver essa senha. Então, trazer a tela tendo uma coisa diferente ali, um feedback visual melhor de uma ação nossa, muitas vezes ajuda a gente a não se perder, por mais que a gente não possa ver o que a gente está exatamente clicando. A visibilidade do status do sistema. Aqui eu trouxe uma opção, como a gente está falando de, né, download, isso muitas vezes é muito bom. Então, a gente vê se um download falhou ou não, se ele foi completo ou não. Então, a gente precisa dar, né, esse feedback para o nosso usuário, para ele saber o que está acontecendo ali durante o uso do app. Para ele não ficar confuso, ficar... sem entender o que está acontecendo e ficar esperando um resultado final de um download ou de uma coisa que ele tem que esperar, uma atualização de uma tela, né, uma atualização de um feed, por exemplo. É muito ruim ele ficar só esperando isso acontecer sem ter nenhum feedback visual. E a última delas, né, que é a animação explicativa. Acho que o maior exemplo que a gente tem é, por exemplo, o Uber, mas outras apresentações de aplicativo, por exemplo, eles têm esse feedback e ele é muito legal para explicar como o app, né, funciona, como que a gente pode mostrar para o nosso usuário o que vai acontecer quando ele estiver usando o app e em outras opções também, traçando uma rota e de diversas outras formas. E aí agora a gente vai ver um pouquinho como a gente aplica essas coisas. Mas primeiramente a gente vai ali pro Figma. Chegando aqui no Figma, né, a minha ideia aqui foi também trazer como que a gente pode resolver alguns problemas, né, que a gente tem muitas vezes com um teste de usuário, utilizando o Motion Design.
Bom, aqui eu trouxe o Sazoni, que foi o aplicativo que a gente fez no Macro Challenge, né? Ele tá disponível para download na App Store. Então, a minha ideia foi tentar resolver um problema que a gente teve, que a gente, né, identificou dentro do nosso aplicativo durante um teste com os alunos do ensino médio. Mas para explicar primeiro, né, o Sazoni, ele mostra a época das frutas que existem na cidade de São Paulo, que existem não, né, que são disponibilizadas pelo CEAGESP dentro da cidade de São Paulo. Então, esse aqui é um protótipo, foi acho que um dos últimos protótipos que a gente fez. E algumas questões de algumas pessoas, né, que testaram, era uma forma que esses filtros eram apresentados, que por mais que a gente tivesse uma mudança de estado neles, quando eles clicavam no filtro, né, o filtro ele só mudava de cor, muitas vezes era um pouco difícil quando você tinha vários filtros ativos. Então, pra gente entender um pouco melhor, pra mostrar um pouco melhor como isso tá acontecendo, eu tentei aplicar um pouco de motion nesses filtros. Então, clicando aqui, né, no frame, clicando aqui, né, no nosso frame e clicando as teclas Command, Shift e espaço, a gente abre o que seria o simulador, né, do Figma. Então, a minha ideia era fazer algo como essa maçã, que existe uma pequena animação muito sucinta de quando a gente ativa um desses filtros. É uma animação bem simples. Para isso, você vai precisar ter os seus componentes, né? Por exemplo, aqui eu usei o da maçã. Então, só para explicar um pouquinho de como estava acontecendo, antes a gente tinha só isso aqui, era apenas essa mudança que a gente tinha dentro do status, dentro do botão. E a ideia agora é a gente ter algo mais assim, onde exista uma pequena animação para chamar um pouco mais de atenção do usuário para essa troca de estado, né, desse botão. Bom, pra gente começar essa parte, né, da criação de componentes, eu vou só apagar aqui para ficar um pouco mais simples pra gente ver. Como vocês podem ver nesse aqui da massa que ele tá certinho, a gente precisa dos nossos componentes iniciais e finais e dois componentes intermediários, digamos que entre o início e o fim, né? Um estando entre o início e o fim e o outro entre o fim e o início. E aí eu vou usar, né, esse aqui do peixinho, que a gente vai fazer juntos. Então, a gente precisa de basicamente a variante, que é a default, digamos assim. E aí a gente cria uma outra versão dela clicando nesse botãozinho aqui em cima. E eu vou criar, na verdade, duas versões. É importante que a gente troque também, né, o nome dessas variantes para ter o nome certinho. Mas a gente pode não trocar também. E também elas terem sido criadas em ordens diferentes, não importa pra gente nesse caso, tá? Eu vou só trocar a cor dessa variante daqui. E agora, tendo todos esses componentes, a gente precisa, na verdade, como a gente quer essa animação que ele meio que vai pra trás, ou tipo diminui, depende da forma que você enxerga isso, né? A gente precisa diminuir o tamanho desses dois componentes intermediários. Então, primeiramente, a parte mais importante daqui, a gente não pode diminuir o tamanho da variante. A gente precisa diminuir, digamos que, a arte dentro do componente, nunca o tamanho do componente. Senão, o que vai acontecer é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo que ele tá diminuindo, indo para um canto? É porque a variante tá diminuindo e não o componente. Então, pra gente não diminuir a nossa variante, eu faço a variante, sim, o que tá dentro da variante eu faço um por vez. Então, aqui eu diminuo para 50 pixels. Ainda não era esse. Esse aqui eu diminuo para 50 pixels. E centralizo novamente dentro da variante. Então, a gente tem a variante com 60 pixels, mais o que tá dentro da variante com 50. O que você pode fazer também é escalonar da forma que você achar melhor, né, utilizando o K e usando esse scale, mas eu não gosto muito, eu acho um pouco mais confuso. E aí eu pego o mesmo tamanho que estão das minhas outras variantes, que são de 44,55. E aí a gente troca aqui e centraliza dentro da nossa variante. Ou seja, a gente vai ter um espaço vazio dentro da variante e a nossa arte menor
sem diminuir o tamanho do componente, sem diminuir o tamanho da variante do componente. E aí a gente faz o mesmo na outra variante. Então, bom, tendo os componentes então certinhos em mãos, a gente vai abrir a área Prototype daqui do Figma e fazer o ciclo que a gente quer que essas variantes façam. Como a gente quer que ele troque daqui, dessa variante clara para essa variante escura, o ciclo seria em sentido anti-horário, né? A gente pode organizar para fazer de sentido horário, mas aqui, como eu fiz todos em formato anti-horário, eu vou continuar com eles em formato anti-horário. Então, do componente maior, vamos passar para o componente menor, ligando todos em sentido horário, anti-horário, desculpa. Vou mentalizar aqui para ficar certinho. Então, a gente vai ter todos os nossos segmentos aqui em sentido anti-horário. Porém, se a gente abrir aqui o nosso, né? Ele tá só assim, ó, por enquanto. Toda vez que a gente clica, ele ou diminui e troca de cor. Então, ainda não é o que a gente quer. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente precisa de algumas variações dentro da nossa animação. Então, sempre quando a gente for... vocês podem ver aqui, ó, tem um recurso do Figma, né, que existe, que é o After Delay. Como a gente quer que isso aconteça depois de um tempinho que ele passa para variante menor, a gente precisa usar o After Delay sempre que a gente vai de uma variante menor para uma variante maior. Então, a gente clica aqui nesse meinho, que é a nossa animação. Aqui continua com Change To. Ao invés de On Tap, a gente vai trocar para After Delay. E aqui existem algumas configurações que a gente pode fazer, né? Eu vou trocar para cá também, só pra gente ver quais são... eu acho que essa não é a configuração default, né? Que o Figma utiliza. Então, abrindo aqui novamente, ó. Ele vai demorar um tempinho pra diminuir e aumentar de novo. Mas a gente não quer, né? A gente quer que essa animação seja rápida pra gente não travar o movimento do nosso usuário. Então, dentro aqui do After Delay, a gente vai trocar o MS aqui em cima, que é o tempo que ele demora, né, pra fazer essa troca de componente. Aqui, se eu não me engano, ele vai vir como instance, né? Colocando aqui no default que a gente vai ter, eles vêm tudo como instance. Então, sempre que a gente for trocar, a gente vai fazer um After Delay, Change To, e ao invés de aqui ser Instant, a gente vai colocar Smart Animate. Ele pode vir com todas essas outras opções, né, de Bounce, Click, Gentle, mas eu optei por usar um Custom Spring para ter muito bem o controle de como eu queria fazer isso, porque precisa ser uma animação rápida, né, só uma mudança de estado, como a gente viu. Então ela precisa acontecer de uma forma muito rápida, uma forma muito tranquila, que não assuste também o nosso usuário. É só para passar uma informação um pouco maior para ele de uma forma muito sucinta. Então a gente vai diminuir esse After Delay para 1 ou 2, depende, né, da nossa intenção. Eu vou deixar todas elas em 1, como os outros testes que eu fiz. E aí a gente tem mais um monte de configuração, né, que a gente pode fazer. Essa binha aqui de baixo do Figma, ela mostra mais ou menos, né, como é que tá acontecendo a animação quando a gente passa em cima. Então aqui, né, descobri que não tinha gravado direito o meu áudio, então eu vou voltar aqui um pouquinho pra gente reentender isso aqui. Quando a gente clica aqui, né, pra abrir toda aquela aba gigantesca, ele tem várias configurações, dá até pra gente passar um pouco por elas. Então, por exemplo, aqui a gente troca esse custom, né, que é como essas animações vão acontecer. Então, dá pra gente usar umas animações mais simples, mas o custom dá mais um controle maior do que a gente quer fazer, né, dá mais opções de configurações. Então, a gente vai usar o custom. Esse Shift, Damping, Mask, esse aqui são algumas coisas mais complexas de animação, então não é sobre isso que a gente quer falar aqui. Então a gente vai falar de uma forma muito mais sucinta.
Então, mas basicamente só para vocês entenderem, a gente pode ir mexendo nesse gráfico daqui de cima e ir passando o mouse para deixar essa animação confortável, né, pro usuário do aplicativo. Eu acabei optando por deixar nessa configuração aqui, não é essa ainda, optando por deixar nessa configuração daqui de cima, né? Que então a gente copiando ela para de baixo, deixa eu ver que tá diferente. Que ele já fica de uma forma um pouco mais sucinta, né? Então a gente sempre vai usar números um pouco mais baixos. Na verdade, acho que aqui tá meio alto ainda, mas sem muita variação disso aqui para não criar uma animação muito assustadora, né, para o nosso usuário. E aí, voltando aqui no nosso simulador, a gente tem a nossa animação certinha, bem bonitinha, nada muito diferente. Acho que essa aqui ainda tá quicando um pouquinho, depois preciso ver o que tá diferente delas duas. Mas provavelmente é só uma configuração pequena. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja confortável, que ajude vocês de alguma forma. E é isso, tchau, tchau!